Sejam bem-vindos, alunos da Escola Virtual de Porto. Começa agora mais uma videoaula do curso de Logística. Neste vídeo, o foco principal estará na logística de gerenciamento de estoque. Estoque pode ser definido como todos os bens materiais mantidos por uma organização para suprir demandas futuras. Em outras palavras, o estoque consiste em uma reserva de materiais que são utilizados para fazer reposições e atender demandas na medida em que seja gerada necessidade. São exemplos de estoque qualquer tipo de matéria-prima, produtos em processamento e produtos acabados dentro de uma cadeia de suprimentos. Vemos agora na tela algumas outras importantes definições de estoque. Monk diz: os estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico. Entende-se por estoque quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo, diz Daniel Moreira. Para Henrique Correia, estoques são acúmulos de materiais entre fases dos processos de transformação, que proporcionam um grau de independência entre as fases. A principal função dos estoques é equilibrar o que vai se apresentando de demanda e a capacidade de suprir essa demanda, com o objetivo de atender o cliente no momento em que este quiser. Uma outra função primordial dos estoques, que é considerada inclusive a principal razão de existir dos mesmos, é o fato deles garantirem proteção contra as incertezas dos fornecedores. As principais razões para que existam estoques são: garantir que as compras e a produção sejam mais econômicas, ou seja, comprar e estocar uma determinada matéria-prima, que em determinado período está mais barata do que o normal. Prevenir incertezas, principalmente dos fornecedores. Reduzir efeitos da sazonalidade. Garantir que a produção ocorra sem problemas, mesmo com os diferentes ritmos de produção entre fases. Reduzir os custos de ociosidades do mercado. E, finalmente, garantir melhor e mais rápido atendimento ao consumidor. Pode-se dizer que existem os custos para se manter estoques e os custos quando não se possui estoque. Os custos para se manter um estoque são: custo unitário dos materiais, custo de solicitar ou refazer um pedido, custo de transporte e manutenção, tais como custos de estocagem, seguro contra roubo e incêndio e administração de armazenamento. Os custos de não se manter um estoque relacionam-se à perda do fundo de comércio do cliente e perda de rendimentos no caso de ocorrer escassez ou falta de estoque. Além disso, caso esses problemas ocorram com clientes potenciais, os prejuízos à organização podem ser imensuráveis. Um dos principais aspectos relacionados ao estoque é que este é um fator gerador de custos, mas que, ao mesmo tempo, aumenta a responsividade, tendo participação na capacidade da cadeia em apoiar a estratégia competitiva da empresa. Um outro aspecto importante quando se trata de estoques está relacionado ao custo intangível relacionado à manutenção de um estoque, que consiste na perda de oportunidade associada a investimentos em estoques que poderia, de outro modo, ter sido gasto em empreendimentos mais lucrativos. Portanto, a organização deve ter consciência de que o estoque é fundamental para se atender prontamente o cliente, mas, ao mesmo tempo, deve ter o conhecimento de que o estoque é um capital imobilizado que poderia estar investido de outra maneira, gerando lucros. Existem 4 tipos básicos de estoque. São eles: estoque de proteção ou estoque de segurança, estoque de ciclo ou cíclico, estoque de antecipação e estoque de distribuição. O estoque de segurança pode ser calculado tomando por base a demanda do período somada à demanda a ser consumida durante o tempo que o fornecedor leva para entregar os produtos. O estoque de segurança ajuda a cadeia de suprimento a oferecer aos clientes um alto nível de disponibilidade de produto, mesmo havendo variabilidade de suprimento e de demanda. É mantido como prevenção
em casos em que a demanda excede a quantidade prevista, ou o suprimento chega mais tarde do que o esperado. O estoque cíclico se origina da produção por lotes. Pode ser definido como o estoque médio construído na cadeia de suprimento, quando um estágio da cadeia produz ou compra em lotes maiores do que os necessários para atender a demanda do cliente. O estoque cíclico é primordialmente mantido para explorar as economias de escala e reduzir os custos na cadeia de suprimentos. O papel principal do estoque cíclico é permitir que diferentes estágios da cadeia de suprimento comprem produtos em lotes que minimizem a soma dos custos do material, do pedido e da manutenção de estoques. O estoque de antecipação é aquele que é mantido para atender a produção e as demandas sazonais. Já o estoque de distribuição ou de canal é aquele que se encontra em trânsito ou em consignação.